Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu confie cada vez mais em vós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa Diocese de Formosa, você também que nos escuta fora da nossa Diocese através das nossas mídias sociais. Deus abençoa você e sua família. Neste final de semana tão abençoado, neste mês vocacional em que nós nunca podemos esquecer de que a messe é grande, mas os operários são poucos e a gente pede: Senhor, enviai operários para a messe. Hoje lembramos também a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, uma igreja em volta de muitas histórias e coisas muito bonitas que Deus vem realizando naquele lugar ao longo desses séculos. Que a Virgem Santíssima interceda sempre por nós e pelas vocações na nossa santa e amada Igreja Católica. Que a sua sexta-feira seja profundamente marcada pela luz do coração sacrossanto de Jesus. Um abraço a todos os membros e associados do Apostolado da Oração, que hoje terão as suas celebrações nas diversas igrejas do mundo, também suas reuniões, suas adorações. O Apostolado da Oração que faz um bem extraordinário à nossa Santa Igreja. Dando sequência às nossas meditações sobre os vícios opostos às virtudes de paz, contidos no Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes da Beata Conchita, hoje falaremos do escrúpulo, esse mal tão grande, esse vício que tem estragado o coração de sacerdotes, de religiosos e de leigos ao longo destes séculos. E nós queremos meditar a partir do texto que nos é proposto e falar desse vício que a gente precisa combater. Os escrúpulos são, na maioria das vezes, induzidos por Satanás. São filhos seus prediletos que manipula com destreza, levando a efeito seus propósitos. Por meio dos escrúpulos, Satanás turba, distrai e leva ao desespero. Esses são seus três principais objetivos, com que consegue alcançar seu escopo mor, que é o de separar as almas de mim. Os escrúpulos que procedem de Satanás consistem num emaranhado de loucas fantasias que se apoiam em juízos temerários, soberba e desobediência. Ai das almas que se deixam cegar pela soberba e pela desobediência, almas envoltos na escuridão tenebrosa dos escrúpulos, já não têm outro remédio a não ser apegar-se à cega obediência e a uma profundíssima humildade. Só pela obediência e pela humildade se corta a rede sem fim dos escrúpulos diabólicos. As almas temosas, que não se valem dessas duas tábuas de salvação, perecerão presas a uma interminável corrente de sofrimentos, tristezas, dúvidas e inúteis agonias. Não se descuidem essas almas, pois poderão chegar ao último grau permitido por Satanás, o mais desejado, o desespero, do qual brotam as mais graves ofensas a mim, imprecações, blasfêmias e muitas mais. Ao longo da história da Igreja, dileto ouvinte, nós sempre trabalhamos na teologia moral a questão do escrúpulo. Não vem de Deus. Imagine uma pessoa que vai à fila da comunhão, confessou, às vezes naquele dia ou ontem, está na fila da comunhão
e vai se aproximando e se sente indigna de receber a comunhão e deixa de comungar. Ou aquela pessoa que acha que nunca está digna de assistir à Santa Missa. Se acha cheia de pecado, confessa, mas não consegue se libertar. Pessoas que já cometeram pecados graves, que já buscaram o sacerdote, que fez penitência, mas sempre está com aquele pecado na cabeça como se não fosse o sacramento recebido suficiente para perdoar. Ou seja, isso é uma presunção. Isso é uma coisa diabólica que entra na cabeça das pessoas e elas ficam atormentadas, sempre se achando indignas, incapazes de realizar a vontade de Deus, impróprias para receber a Santa Eucaristia. A pessoa confessa de manhã, mas quando é à noite quer confessar de novo porque se acha não perdoado. Então, esse mal que nós chamamos de escrúpulo, ele não é do Espírito Santo. Nós precisamos confiar na misericórdia, na graça de Deus. Se você faz uma confissão bem feita, pronto, arrependido, com desejo profundo de renovar sua conversão, recebeu a absolvição do sacerdote, cumpriu diligentemente, com satisfação, a penitência estabelecida, pronto, esse pecado foi-se, ele não existe mais. Agora, o escrupuloso acha que nunca foi perdoado, mas parece que o padre não absolveu bem, e fica criando esses subterfúgios extremamente angustiosos no coração. O escrupuloso vive na angústia e ao mesmo tempo é deixado levar por essa soberba de pensar que ele pode julgar os desígnios de Deus. Então a gente precisa cortar isso. Não é você ter uma mentalidade laxa, acha que tudo está perdoado, que você está ótimo, que você está santo, chegou ao grau mais alto da santidade. Não é isso. Porque você tem os extremos de achar que você está pronto, que não tem nada a perturbar o seu coração. Tudo que você faz, Deus já perdoa, a misericórdia de Deus é eterna, até o diabo vai ser perdoado. Então você entra nesse laxismo, que é o contrário do escrúpulo. Que o escrúpulo é aquele que acha que nunca é alcançado pela misericórdia de Deus, você é indigno, indigno, indigno. Você não pode receber a misericórdia de Deus, é o escrupuloso. Então, nós temos que achar o meio termo. Aquilo que Aristóteles já falava há 300 anos antes de Cristo, e depois Santo Tomás de Aquino também trabalha isso na sua Suma Teológica. O meio termo, equilíbrio, virtus et media. O equilíbrio está no meio, está nessa nem de mais e nem de menos, mas nessa prudência que deve marcar a nossa vida como cristãos. A gente não pode cair nem no escrúpulo e nem na leviandade dessa mentalidade que nós temos hoje do relativismo. Nada é pecado, eu estou no pecado grave, mas não tem problema, Deus me salva, eu vou pecar de novo. E vai escutando a voz do estranho, você entra nessa imundície de pecado e acha que está tudo bem. Isso é uma tentação carnal, uma tentação do inimigo. Vamos buscar o equilíbrio, a serenidade de alma, fazer nossas confissões bem feitas, nossas comunhões bem feitas e ficar em paz, porque a misericórdia de Deus ela vem ao nosso coração em razão da nossa disposição interior de acolher essa mesma misericórdia. O Santo Evangelho da missa desta sexta-feira, primeira do mês, é Mateus 16, 24 a 28. Logo no início do Evangelho, Jesus diz assim aos seus discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga,
pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Olha, prezado ouvinte, eu creio que esse texto é uma das joias primas do Evangelho de Jesus. Aqui ele nos indica a metodologia que nós devemos seguir para alcançar a salvação eterna. Aderir totalmente a ele e tomar a sua cruz. Aliás, a cruz é para nós cristãos o símbolo mais eloquente, o sinal mais eloquente da nossa união com Cristo. Falar sobre a cruz é extraordinário. Os grandes santos sempre se referiram à cruz de Cristo. E a cruz do Senhor é a sua paixão. O cristão é chamado a seguir Jesus nesta realidade profunda do mistério da sua entrega em dor pela salvação da humanidade. São Bento, no século V, dizia: ora, nós devemos seguir nu a Cristo nu, seguir a Jesus naquilo que ele viveu neste mundo. E eu creio, e tenho feito essa experiência pessoal, ajudado também as pessoas a compreender isso, que a nossa vida, o sentido da nossa vida passa pela cruz de Cristo. Aí você vê um monte de gente desesperada aí, se suicidando, mergulhando nas drogas. É tão triste você escutar de um pai e de uma mãe que não sabe mais o que fazer com o filho, que ameaça-os de morte quando não lhe dão dinheiro para se drogadizar. E é muito triste isso, né? Nós olhamos para um drogado, um dependente, e percebemos que essa pessoa é carente. Ela não foi capaz de abraçar a cruz, se deixou levar pelos traumas, pelas perdas, pelo orgulho, e buscou na escuridão das drogas um sinal, uma resposta para seus anseios. Ou seja, ao invés de buscar em Jesus, na sua cruz, o modelo, a plataforma para a sua vida, foi buscar nisso. Outros buscam nas riquezas, nas coisas passageiras, e nós sabemos que tudo isso é muito pequeno para preencher o vazio que nós temos dentro de nós, que só Deus preenche. Que a gente saiba, com muita humildade no coração, a carregar a cruz de Cristo, porque ela é o sinal que dá sentido à nossa vida. Quando eu entendo isso, eu não sofro com as perdas nem de pessoas nem de coisas, e não sofro também por causa das minhas próprias dificuldades. Vamos orar. Pai Santo, Deus de amor, eu quero te entregar o ouvinte que não está dando conta de carregar a sua cruz, porque a fé está pequena, Senhor. Quero te entregar também aquelas pessoas escrupulosas das nossas paróquias, que não se sentem perdoadas, nem adequadas a fazer a tua vontade, Senhor. Cura-nos de todo escrúpulo, de toda fraqueza, de toda miséria, e dai-nos, Senhor, a serenidade, o equilíbrio de alma, para vivermos cada vez mais o mistério da tua cruz, da cruz do teu Filho Jesus, que deu sentido à nossa existência. Enche-nos, Senhor, da tua bondade e do teu amor, para que possamos fazer a tua vontade, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe do Cristo morto e ressuscitado e Mãe da Igreja, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa Oração da Manhã.